Em meio a um furacão, você fica preso em um lugar onde jacarés mortais estão à espreita. Agora você precisa achar meios de sobreviver a essas feras assassinas. O que você faz? Hoje veremos como derrotar os jacarés em predadores assassinos. Mas antes, peço para que você deixe aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você evita se tornar comida de jacaré. E isso realmente é a melhor forma de evitar ser comida de jacaré. É sério, o que eu tô falando é pura ciência. Mas recado dado, vamos pro vídeo. Halle Keller é uma nadadora que tem uma relação difícil com seu pai, chamado Dave. E na Flórida, que é onde a história se passa, surge a notícia de que um furacão sinistro está se aproximando da região. Assim, a recomendação é que as pessoas fiquem em um lugar seguro até que o pior passe. Porém, no meio desse mau tempo, o pai da Halle não dá notícias e não atende as ligações de ninguém. Halle tinha uma irmã que ligou para ela justamente para dizer que estava preocupada com o pai delas. Mas só que mesmo ele não tendo respondido às chamadas de suas filhas, isso não era assim tão estranho, porque o pai da Halle tinha se separado da esposa e ainda por cima ele e Halle estavam meio brigados. Ou seja, com essas relações estando tão delicadas no momento, eles estavam mais afastados, o que tornava essa falta de notícia algo até esperado. De todo modo, Halle decide ir ver o que tinha acontecido com seu pai. O primeiro erro que ela cometeu no filme foi esse, porque mesmo encontrando uns policiais na pista que disseram que o tempo não estava legal para ela sair, ainda assim ela foi em frente. É um furacão, brother, você não sai de casa quando tá acontecendo um furacão. Fora que ela não tinha motivos para acreditar que o pai dela estava em apuros, então se arriscar assim é meio idiota. Só que ele estava realmente em apuros, porque quando Halle finalmente encontra o pai dela, ela o acha no porão da casa, com ferimentos gravíssimos. E além de tudo, Dave também estava inconsciente. Halle tenta tirar o pai dali, só que de repente ela é atacada por um jacaré. Ela foge do animal e consegue evitar o pior. E aí a protagonista, junto de seu pai, fica atrás de um dos canos por onde o jacaré não conseguia passar. O pai dela acorda e diz que quando foi no porão consertar alguma coisa, acabou sendo atacado por aquele bizarro jacaré. Dave acreditava que o jacaré tivesse entrado pelo sistema de drenagem do lago. Bom, em primeiro lugar, quem vai para o porão tentar consertar alguma coisa quando a previsão do tempo diz que vai acontecer um furacão? Isso não faz nenhum sentido. Outro grande problema é que o pai da protagonista tinha sido gravemente ferido na perna, tinha sofrido uma fratura ou quebrado, algo assim. Então a mobilidade dele estava reduzida. Bom, estava claro que eles precisavam sair dali. A melhor coisa seria chamar ajuda, porque se Halle tentasse sair dali simplesmente arrastando seu pai, bom, isso não ia rolar. Outro problema é que a jovem deixou seu celular cair no chão quando estava puxando seu pai. Então, para pegar o aparelho de volta, Halle teria que sair do seu refúgio seguro, o que a deixaria vulnerável ao jacaré dos infernos. E mesmo que ela pegasse o celular, não era garantido que ela ia conseguir ajuda através dele, porque devido às condições do tempo, seria difícil que uma equipe de resgate fosse enviada rápido para aquele local. Ainda assim, não dava para só ficar parado ali, então Halle acertadamente sai a fim de pegar seu celular. Ela vai se esgueirando ali pelo porão e consegue pegar o aparelho, mas em vez de imediatamente voltar para o local seguro onde seu pai estava, ela decide tentar ligar dali mesmo. Querida, neste lugar você está totalmente vulnerável. Volta para o lugar onde você estava segura e de lá você pode tranquilamente ligar para a emergência. Não ter tomado essa decisão custou caro para Halle, pois surge um outro jacaré que a ataca por trás. Ela sai correndo a toda velocidade tentando desviar dos ataques, mas ainda assim acaba sofrendo alguns ferimentos severos. Mas o pior é que na fuga ela deixou o celular cair no chão novamente e dessa vez um dos jacarés pisa em cima do telefone, destruindo o aparelho por completo. Pois é, foi uma surpresa saber que tinha mais de um jacaré, mas isso era só o começo, porque ao longo do filme parece que tá chovendo jacaré do céu, cara, é um monte. Mesmo tendo sofrido alguns ferimentos bem sérios, Halle estava relativamente bem. Ela não teve sua mobilidade comprometida, por exemplo, o que seria uma enorme tragédia nessa situação. E como a estratégia de chamar ajuda pelo telefone estava fora de questão, Halle decide tentar sair do porão utilizando a escada que ela usou para entrar ali. Os jacarés não estavam à vista, então parecia valer a pena tentar essa estratégia. Só que conforme ela vai se aproximando da entrada do porão, Halle percebe que os jacarés estavam à espreita, então não tinha como ela sair por ali. Em seguida ela vai até um dos cantos onde havia uma abertura. Lá ao longe, Halle viu umas pessoas com um barco. Essas pessoas estavam aproveitando toda a condição caótica do tempo para roubar o posto de gasolina que havia ali na frente. Os caras levaram um caixa eletrônico, velho.
A protagonista usa sua lanterna para chamar a atenção dos fortuitos ladrões e isso até que dá certo. O problema é que o lugar todo estava alagado, o que criava o ambiente perfeito para os jacarés se tornarem mais letais. E os animais atacam os ladrões com toda a ferocidade que podem. Depois o que Hallie tenta fazer é abrir uma espécie de portinha que havia no teto do porão, que na verdade era o primeiro piso da casa. Só que ela não consegue fazer isso, porque havia uma mobília em cima daquela portinha que impedia a abertura. Mas uma coisa que ela não tenta fazer é quebrar a madeira que servia como primeiro piso da casa. Porque pensa comigo, aquilo é apenas madeira, e no porão havia muitas ferramentas, tipo tem uma hora que o pai da Hallie pega uma pá, Hallie mesmo, ela pega uma chave de fenda. Olhando dessa perspectiva, eles podiam quebrar o piso de madeira de qualquer lugar ali naquele porão, até mesmo aquele lugar seguro onde estavam, que os jacarés não conseguiam ultrapassar. Repito, aquilo é só madeira, certamente eles conseguiriam quebrar aquilo de baixo para cima e assim poderiam sair daquele porão tranquilamente. Eu tô falando porão, mas aquele lugar não é exatamente isso, é tipo a parte baixa que dá sustentação à casa. E eu realmente acho que eles teriam condições de sair dessa situação fazendo o que eu disse, porque mais à frente no filme, a Hallie consegue quebrar o piso de madeira, só que quando ela já estava no primeiro piso da casa. E claramente aquilo ali é fácil de quebrar, não é como se fosse um piso de concreto. Bom, agora de volta à história. Parecia que aquele pesadelo estava chegando ao fim, pois dois policiais aparecem no local e um deles a Hallie conhecia, né, que foi o cara que ela viu antes que aconselhou ela a não sair naquele tempo. Só que esses dois sujeitos não servem pra nada, porque eles são mortos pelos jacarés. Tem um jacaré que simplesmente ataca o policial que estava no piso do primeiro andar. É impressionante, cara. É um pouco absurdo também, mas vamos fingir que não. Tendo todo esse azar absurdo, Hallie decide tentar outra coisa. Ela iria tentar sair pelo sistema de drenagem, que por acaso era o lugar pelo qual os jacarés entraram na casa. E aí, indo por esse caminho, acaba que ela acha uns corpos. E ela acha uns ovos também, ou seja, aquele lugar era o ninho dos jacarés. Agora voltando ao corpo que estava boiando ali, aquele era o corpo de um policial e Hallie tenta pegar a arma dele. Ela consegue fazer isso, só que ao mesmo tempo um dos jacarés ataca a mão dela, justo a mão em que estava a arma. Assim ela dá vários tiros no animal e consegue matá-lo. Após isso, Hallie segue pelo sistema de drenagem e após usar suas habilidades de nadadora para driblar um jacarés, ela consegue chegar ao primeiro piso da casa. Só que havia um problema, o porão, ou o subsolo da casa, agora estava completamente coberto por água, e o pai da Hallie estava lá. E é aí que a Hallie dá um jeito de quebrar o piso de madeira para puxar seu pai para o primeiro piso da casa, que era o que eu havia mencionado antes. Se ela conseguiu quebrar o piso dali de cima, também daria para ter feito isso lá embaixo. Tudo bem que as ferramentas eram diferentes, mas na boa, se dá para quebrar aquela madeira com um pé de cabra, certamente daria para quebrá-la também com uma pá e uma chave de fenda, que era o que eles tinham lá embaixo. Agora de volta à história. Após salvar seu pai de se afogar, Hallie, Dave e o cachorrinho deles vão para fora da casa. Eu passei esse tempo todo sem mencionar o doguinho, mas é porque ele não faz muita diferença na história. Ele só estava ali para ser fofinho mesmo, cara. O lugar todo estava alagado, mas tinha o barco que era dos dois sujeitos que tentaram resgatar a protagonista antes. Hallie usa suas habilidades de nadadora para chegar ao barco antes que os jacarés possam atacá-la. Isso dá certo e ela consegue pôr seu pai e o doguinho no barco. E cara, os personagens têm muito azar aqui, porque agora o tempo piora muito e uma onda destruidora faz com que o barco seja empurrado para dentro da casa em que Hallie e Dave estavam. O barco também vira e tudo fica uma bosta. Como o nível da água estava cada vez maior, parecia que os pontos seguros estavam mais escassos. Ainda assim, os personagens conseguem achar alguns bons recursos. Hallie acha um rádio e pede ajuda por ele, e o pai dela, que estava em outro canto da casa, acha vários sinalizadores. E esse cara se dá mal por pura burrice, porque ele fica se expondo entrando dentro da água quando não tinha necessidade, e desse modo um dos jacarés arranca o braço dele. Mas vamos falar de um movimento inteligente também que um dos personagens faz. Tem uma hora que um jacaré persegue a Hallie naquela casa que estava agora quase completamente submersa, e ela faz o seguinte: a jovem entra no banheiro e ela consegue atrair o animal até o box e prende o jacaré ali. Depois disso, o pai, filha e o cachorrinho vão todos pro telhado. E após muita emoção, mordidas e alguns membros perdidos, os dois conseguem relaxar. No horizonte aparece um helicóptero de resgate. Hallie acende um dos sinalizadores e assim ambos são salvos.
Os principais erros cometidos nesse filme, ao meu ver, têm relação com os personagens se arriscarem demais ao se colocarem em um lugar perigoso desnecessariamente ou até tomar decisões arriscadas no geral, do tipo sair procurando o pai quando tem previsão de furacão, ou mesmo o pai da protagonista que decidiu ir consertar coisas embaixo da casa com um puta furacão. Se tem furacão você não faz nada, você só procura um lugar seguro e fica lá. E como essa casa foi totalmente tomada pela água, eu duvido que o lugar onde o pai da protagonista estava era uma área segura. E também tem o lance de não ter pensado em quebrar a madeira do primeiro piso quando estavam debaixo da casa. Eu realmente acho que isso seria possível e se tivessem feito isso, teriam evitado um monte de problemas. Bom galera, este foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, nos vemos em breve e tchau!